romance escrito em 1859, mas que só foi reconhecido pela crítica 111 anos depois. Sua autora era uma maranhense de origem humilde que se alfabetizou sozinha e com 22 anos foi a única mulher aprovada num concurso para professora da sua cidade. Ela era contra a escravidão e a discriminação de gênero nas escolas. Seu nome era Maria Firmina dos Reis. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o romance Úrsula, considerado o primeiro livro de literatura afro-brasileira. A personagem título, apesar de ter características ultra-românticas, não terá um final feliz. Pelo contrário, terá um final triste e sofrido. O tempo é o século XIX, o espaço é um povoado no Maranhão, o narrador é em terceira pessoa e o movimento literário é o romantismo. Porém, o livro tem características únicas, principalmente relacionadas à luta contra a discriminação e as injustiças sociais. Além disso, Maria Firmina dá voz a duas personagens muito importantes, Túlio e Susana. Maria Firmina, ao contrário de outros escritores românticos, não trata esses personagens, que eram escravos, como seres exóticos, selvagens ou dignos de pena e até mesmo sensuais, mas sim elas o trata como personagens humanos que representam a sua luta anti-escravagista. A narrativa começa com um acidente de um jovem rico chamado Tancredo. Ele cai do cavalo e fica muito ferido. Ele é socorrido por outro jovem de mais ou menos 25 anos, de coração muito nobre e bondoso. Este outro homem era um escravo, Túlio. Túlio então leva Tancredo para a casa de uma senhora chamada Luísa B. Essa senhora, muito doente, tinha uma filha, de nome Úrsula. Tancredo fica se recuperando na casa de Úrsula e é muito bem cuidado por ela e pelo escravo Túlio. Como recompensa, Tancredo dá a Túlio um dinheiro, uma quantia necessária para ele comprar a sua alforria, e eles se tornam grandes amigos. E já com relação a Úrsula, o que acontece? O mocinho Tancredo se apaixona perdidamente por aquela moça. Tão linda, pura, sensível, jovem, virgem. Úrsula também fica perdidamente apaixonada. Em uma das suas caminhadas matinais pelo bosque, Tancredo resolve ir atrás dela. Então ali ele aproveita para declarar todo o seu amor. Úrsula fica um pouco desconfiada, pois enquanto Tancredo estava doente, ele ficava delirando e relembrando de uma mulher chamada Adelaide. Então, primeiramente, Tancredo pergunta para Úrsula se o seu amor é recíproco. E ela fica um pouco em dúvida. Se eu lhe amo? Talvez. Mas e aquela Adelaide que o senhor vivia falando? 3 capítulos se passam e Tancredo explica para nós leitores e para Úrsula quem era aquela tal de Adelaide. Então, nós tomamos conhecimento da triste e decepcionante história de amor que ele teve com a tal personagem Adelaide, que era uma moça muito linda, muito atraente, a qual ele se apaixonou, e ela, a princípio, correspondeu ao amor. Sua mãe aprovava a união, porém seu pai sempre foi contra, até que seu pai decidiu abençoar a união, dizer que os dois poderiam casar, mas Tancredo precisava ir para um exílio. Ele naquele exílio fica desconfiado porque recebe cartas muito evasivas, começa a receber cada vez menos cartas, e quando ele retorna, descobre que a sua mãe havia morrido, provavelmente de desgosto, e que Adelaide está casada com o seu pai. Então, Úrsula, satisfeita com aquela revelação, pensa que sim, eles poderiam viver felizes e nós leitores também, não é? Está tudo encaminhado para um feliz final. Ah, o que importa? Se o senhor me ama, agora eu sou feliz. Porém, algo acontece. Em seu leito de morte, Dona Luísa B. revela para Tancredo que ela tem um irmão. E aquele irmão odiava muito tanto ela quanto o pai de Úrsula, que havia morrido. Esse ódio se dava por uma diferença
de riquezas das duas famílias. Luísa B era de uma família rica e o tal pai de Úrsula, o Paulo B, era de origem pobre. Além disso, ele não conseguiu administrar a riqueza de Dona Luísa e, portanto, foi assassinado. Mais tarde saberemos que o assassino foi o próprio irmão de Dona Luísa, o Fernando. Já que Luísa estava morrendo, ela gostaria muito que Tancredo cuidasse da sua filhinha Úrsula, porque ela estava desamparada, não tinha ninguém por ela, apenas esse tio que não era boa pessoa. Infelizmente, Tancredo precisa viajar para mais uma missão e ele vai junto com o escravo Túlio, que aquela hora já estava alforriado. Luísa B fica muito aflita e Úrsula também. Então, outra senhora, uma personagem muito importante de nome Susana, no capítulo A Preta Susana, tomamos conhecimento da origem daquela escrava na família de Luísa e Úrsula. Ela faz um relato muito trágico sobre o momento em que foi retirada, arrancada do seu país, do seu marido, da sua filha, de toda a sua vida e da sua liberdade para se tornar uma escrava no Brasil. Um capítulo extremamente sensível e de luta anti-escravagista. Dona Susana era como uma mãe para Túlio. E naquele momento ela está triste porque ele vai partir, porém aceita porque quer o melhor para ele. Dona Susana conta com detalhes como os escravos eram trazidos no porão dos navios. 30 dias acorrentados, sem direito à comida, sem direito à água. E quando aqui chegavam no Brasil, eram mais maltratados ainda, com violência e sem nenhuma condição de dignidade. O homem que comprou Susana e a escravizou foi o próprio pai de Úrsula. Porém, quando ele morreu, Dona Luísa B e Úrsula teriam sido bondosas para ela e ela permaneceu ali como escrava, porém já não sofrendo tanto. Tancredo e Túlio partem. Luísa vai esperar. E num dos seus passeios pelo bosque, eis que ela escuta um tiro e uma ave cai morta no seu vestido, manchando a sua roupa e a deixando muito assustada. O que teria disparado aquele tiro? Um homem se aproxima dela, começa a puxar assunto, diz que sabe quem é a mãe dela, pede que ela goste dele. Aquele homem era o tal tio Fernando. Úrsula fica muito aflita e volta para casa. E sua mãe, Luísa, tinha recebido uma carta do irmão Fernando confessando que sim, ele era o assassino do Paulo B, do pai de Úrsula. Dona Luísa, muito triste, muito doente, não resiste e acaba morrendo. Oh, minha amada mãe, como ficarei sozinha aqui sem a senhora? A Úrsula só resta esperar o retorno de Tancredo. Então, Tancredo retorna com seu fiel amigo Túlio e descobre que Úrsula está sendo perseguida pelo tio Fernando. Tancredo, minha mãe morreu. Nós precisamos fugir, o meu tio Fernando está atrás de mim. Ele é mau, ele é o assassino de meu pai. Ele decide correndo atrás dela, ao mesmo tempo em que Fernando também está indo ao seu encontro, mas ele consegue ser mais rápido e os três fogem. Eles vão parar em um convento. Lá ficam por um tempo e Úrsula medita, pensa sobre o amor, pensa sobre as razões que a levaram até lá. A mulher cumpre na terra a sua missão de amor e de paz, e após tê-la cumprido, ela voltará ao céu. E os dois continuam até se casarem. Enquanto isso, o comendador Fernando vai até a fazenda e encontra a preta Susana. Ele a pressiona, perguntando: mas onde está Úrsula? Susana mente para protegê-la. Isso desperta a ira do nosso vilão. E ele ordena que os seus feitores torturem a pobre velha até ela revelar onde estava a Úrsula. Esse momento da narrativa também é uma denúncia dos maus tratos aos escravos, pois ele manda que a prendam num cavalo e a levem arrastando, que a coloquem numa cela escura dentro da fazenda, com o mínimo de água e de comida, presa a correntes nas pernas, nas mãos e no pescoço. Enfim,
todas aquelas atrocidades que aconteciam durante a escravidão. O dia do casamento de Úrsula e Tancredo chega no convento. Eles se casam com todas as honras possíveis. Mas Tancredo se dá conta de que Túlio havia sumido. Túlio havia sido sequestrado por 2 homens do tal tio Fernando e também é torturado até dizer por onde eles estavam. Além disso, ele é preso e fica sob a guarda de um velho escravo chamado Antero. Ele consegue fugir, aproveita que o tal Antero estava bêbado, foge. Quando ele chega lá no convento, o casamento já havia terminado, Tancredo e Úrsula estavam no carro, no coche, o carro da época, para irem embora. Tancredo, uma cena bem emocionante, típica do romantismo, não consegue terminar a frase. Cuidado, eles querem assassiná-lo. Antes disso, ele é morto com 2 tiros. Nesse momento de muita tensão, dentro do coche aparece o tio Fernando. Úrsula fica desesperada e implora pela vida do seu amado Tancredo. Não, por favor, não o mate! Por favor! Eles travam uma luta e num gesto muito covarde, com a ajuda dos seus homens que seguram Tancredo, o tio Fernando apunhala Tancredo no peito. No momento em que ele recebe o punhal, ele ainda tem forças para dizer: assassino, covarde, você jamais vai ficar com Úrsula. Então, Úrsula presencia aquela cena terrível, tem o seu vestido de noiva encharcado de sangue e silencia. Ela fica em silêncio por muitos dias, num estado de dormência. Esse é o silêncio, tá? Apenas falando alguns delírios. Tancredo, por que fugiu? Tancredo, venha! Não mate, por favor! Sangue por toda parte. O comendador Fernando começa a achar estranho e percebe que ele causou muito mal para aquela moça, mesmo achando que tinha boa intenção. Ele fala para o padre que acha que Úrsula estava realmente enlouquecendo. Ele se dá conta disso quando está declarando seu amor, pedindo perdão por todas as atrocidades que fez, e Úrsula simplesmente se levanta e lhe retribui com um sorriso. O fim de Úrsula também é a morte, e a sua última palavra é Tancredo. Ao final do romance, o narrador diz que os anos se passaram, não houve justiça por todos aqueles crimes, mas que surgiu no convento um tal Frei de Santa Úrsula, que nada mais era que o comendador Fernando, já muito velho e também louco, tentando de alguma forma esquecer de toda a desgraça que causou. Nesse vídeo eu fiz um resumo da obra Úrsula. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Tentei fazer sorriso de louco.